Hey guys, what's up? Eric here. E bora bater um papo sério. E se você veio parar aqui por causa deste título sensacionalista, né, com toda essa lógica messiânica de que alguém vai vir aqui com detendo algum segredo que vai compartilhar com você, você vai se tornar muito foda. Sinto muito, I'm sorry, mas vocês vão ficar decepcionados. Mas eu prometo que o que eu disser que vai fazer nem que seja um pouquinho de sentido. E, bom, eu acho que no lugar de a gente pensar assim, como ser um bom professor de inglês ou de espanhol, como ser um bom professor, talvez seria legal se a gente soubesse pelo menos o que não fazer, que tipo de professor não ser. E isso tem norteado a minha vida durante muitos anos. Sabe, aquela coisa de no momento em que você mais precisou, você não teve alguém para te ouvir, e aí você se tornar a mudança que você gostaria de ver no mundo, é você não fazer para o outro aquilo que é, fizeram para você, porque só você sabe como aquilo te doeu, como aquilo te machucou. Então, eu acho que quando a gente se norteia por isso é algo bom, mas ao mesmo tempo não é tão bom assim, porque aí eu vou chamar o Pedro Calabresa aqui, que é um importante neurocientista, e ele divulga a neurociência de uma maneira muito fácil, democratiza esses conhecimentos, e então eu vou chamar ele aqui para nossa conversa. Pedro, chega aí. Enfim, então o Pedro diz que a empatia, por que eu acho que isso também pode acabar sendo um problema? Você se colocar no lugar do outro, né? Porque o outro não é você, né? Você se colocar no lugar do outro é a tua cabeça no lugar do outro ali. Então o outro, a gente tem que entender que ele tem outras dores, outras vivências. E aquilo que pode não ter te machucado pode ter dilacerado aquela outra pessoa brutalmente. Então, não é receita de bolo, não é absoluto, né? Que a gente se norteie apenas com isso. Ah, eu vou ser aquilo que me faltou, eu vou ser a pessoa com quem eu gostaria de lidar, porque será que você é uma pessoa agradável de se lidar, né? Mas tudo bem. Então, acho que a gente é obra inacabada. Isso me lembra muito o inglês, o espanhol, o idioma que a segunda língua, enfim, as línguas que a gente aprende. Não existe esse negócio de começar e terminar um curso. Eu chamo de um empreendimento cultural e cognitivo vitalício para o resto da tua vida. Você não termina, não para de aprender inglês. Não existe intelectual acomodado, não existe professor acomodado. As coisas estão sempre mudando, sempre nos exigindo que a gente se adapte e que a gente se melhore, se aprimore. Então, eu acho que antes, quando a gente pensa em como ser um professor melhor, a gente tem que pensar nessa coisa de estar, né? De sempre estar tentando se atualizar. Esse livro aqui tem explodido a minha mente, ó, esse aqui. Eu recomendo ele, Métodos de Ensino de Inglês, do Luciano Amaral Oliveira, é muito bom, vocês vão se sentir em casa, é uma leitura, acho que obrigatória para professores de inglês. Bom, eu vou me valer de algumas experiências minhas aqui, que eu acho que talvez vocês vão entender. Vocês não vão ter outra opção a não ser acreditar em mim, né? Eu passei por umas, acho que 3 experiências que eu me lembro agora, que me fizeram pensar assim. Na hora me doeu pra caramba, fiquei revoltadão e tal, que não tinha maturidade pra pensar igual tô pensando hoje e tal. Mas de uns anos pra cá, foi algo que eu comecei a olhar para essas situações e pensar assim, cara, obrigado por vocês terem sido esses babacas, esses professores medíocres, porque vocês me ensinaram justamente que tipo de professor eu não devo ser. Então, acho que uma primeira experiência que eu tive no ensino fundamental, na escola, onde deveria, teoricamente, ser o lugar onde potencializa os seus talentos, os seus dons, se é que isso existe, né? Eu acho que a gente apenas é, acaba se descobrindo e treinando e ficando bom naquilo. Não acredito muito nessa coisa de dom e de talento, porque dá uma ideia meio mística, mas beleza. É, onde deveria ser o lugar onde está ali te inspirando, né, te motivando a melhorar. Eu lembro de ter escrito um poema sobre a paz e aí eu fui levado à diretoria por 2 professores que eles não acreditavam que eu tinha escrito aquele poema e, segundo eles,
eles usaram essa palavra que ficou meio que tatuada na minha cabeça. Nem a gente, esse nem, sabe? Nem a gente sabe o significado dessa palavra. Eu lembro até hoje que, que a palavra era beligerante, né? Que era uma, a gente devia fazer um poema sobre a paz ou algo assim. Então, é esse tipo de atitude que a gente não deve ter, de desacreditar, de descredibilizar, de subestimar os nossos alunos. Eu acho que talvez se a gente não fizer isso, a gente tá um passinho para frente de ser um professor melhor. Outra coisa que me aconteceu, experiência ruim com o professor, foi na universidade, na verdade, quando eu disse que o alfabeto fonético internacional ele tem alguns problemas, que ele precisaria de alguns updates, né? E a minha professora falou que é uma ferramenta soberana e tal, e super me descredibilizou na frente dos meus colegas. E, enfim, mais uma vez a gente volta para o mesmo lugar, subestimar seus alunos, né? Desacreditar deles no lugar de perguntar, nossa, sério? Mas como assim tentar aprender com ele, né? Sair dessa coisa de pensar que você é obrigado a saber tudo. Isso, na verdade, vai para professor e para aluno aqui, né? Não tem como a gente saber tudo. Nós não somos walking dictionaries. A gente não é dicionário ambulante, tá? Até porque a língua está em constante mudança, novas palavras vão surgindo e não tem como, é uma utopia, ilusório, ingênuo acreditar que você sabe tudo de inglês, sabe tudo de espanhol e a gente tem que parar de também esperar isso dos nossos professores, você aluno que estiver assistindo este vídeo, sei lá. E uma outra experiência que eu tive que foi muito, assim, beirando a algo traumático, foi quando eu vi um chefe, um ex-chefe meu, pedir para um aluno meu ler um texto, e quando ele foi ler, ele tem uma veia artística, talvez ele até esteja assistindo esse vídeo, Hey, Clinker, yeah, I'm talking about you. Aí o Clinker foi ler o texto e aí ele pegou e falou, agora lê direito, sabe? Porque ele tinha lido o texto com emoção, com entonação e tal, porque ele é da arte, então assim, ele não estava lendo o texto assim, como geralmente a galera lê, né? Era meio que um diálogo, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente, só me lembro disso, do meu chefe ter feito isso. Então, ter podado ali, não ter aceito a maneira que ele interpretou o texto como se fosse bom o suficiente. Isso é uma ditadura muito grande, você querer se impor e achar que assim todo mundo deve ler e falar de um mesmo jeito e você não entender que você está lidando com outras pessoas. Cada mente é um universo, né? Então, você não conhecer de neurociência, por exemplo, acho que a gente que é professor, a gente tá, é para ontem para a gente fazer um curso chamado Neurociência Aplicada à Educação, que tem aos montes aí no YouTube, bom, aos montes no YouTube também estou exagerando, né, hipérbole, foi mal, mas tem aí curso para ser feito, tem livro para ser comprado, os achados da neurociência podem nos ajudar e a gente tem que entender que a gente vai estar lidando com turmas ou com grupos e que essas pessoas são diferentes. Então, basicamente, talvez para a gente se tornar um bom professor de inglês ou de espanhol, que seja um bom professor, eu acho que sabendo pelo menos o que não fazer já é um grande caminho, até porque seria muito pretensioso, muito arrogante alguém falar como se tornar um bom professor de inglês aqui para vocês, sendo que quem diz o quão bom é um professor, geralmente não é o professor e sim o aluno. Então eu espero que tenha feito sentido alguma das coisas que eu compartilhei aqui com vocês, sobretudo o conceito de empatia, que empatia não é se colocar no lugar do outro, porque se você coloca no lugar do outro, é a tua cabeça com as tuas vivências no lugar do outro, é entender que o outro é outro, e, portanto diferente de você, com outras dores, com outras coisas, e a gente deveria dialogar mais, perguntar mais e tentar conhecer o outro mais, e tentar, basicamente, acho que esse vídeo se resume a não boicotar, não sabotar, não subestimar, não descredibilizar, não tratar com arrogância, com sarcasmo o teu aluno e procurar sempre estar incomodado e beber da fonte da neurociência e pensar que a gente é obra inacabada e que a gente está aqui para se melhorar todos os dias e não se conformar, não se resignar com aquilo que você sabe. E com certeza ler esse livro aqui também, que ele explode tua cabeça. Pretendo fazer alguns vídeos meio que lendo algumas partes dele porque ele é maravilhoso. E é isso. I hope you guys enjoyed this video and see you guys next time.